Olá, turminha! Eu sou a professora Silvana, da disciplina de Matemática, e na aula de hoje nós vamos trabalhar a resolução de problemas. Na resolução de problemas, nós vamos abordar as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos começar? Primeiramente, vamos trabalhar os que envolvem tanto a operação de adição quanto a de subtrações. De subtração, né? Vamos analisar alguns exemplos. Número 1. Para pagar uma batedeira de R$ 443, Clara entregou ao vendedor R$ 500 e recebeu de troco R$ 57. Como a Clara pode conferir este troco? Então, vamos analisar. Clara pode conferir esse troco de duas formas diferentes. Primeiro, fazendo uma simples subtração. 500, que foi o valor feito para o pagamento, né? Subtraindo do valor da batedeira, 443, e assim obtendo o troco obtido, que realmente estava certinho, foi de R$ 57. Mas podemos também trabalhar de uma outra forma, adicionando o valor da batedeira, que foi de R$ 443, ao valor do troco recebido, e deu exatamente R$ 500. Observem que nós trabalhamos tanto a operação de subtração quanto de adição. Por quê? Porque essas operações são inversas entre si. E assim, podemos conferir o resultado de uma subtração por meio de uma adição, pois o resultado da adição do subtraendo com o resto é sempre igual ao minuendo. Então, nós temos que minuendo menos subtraendo é igual ao resto. Ou podemos ainda escrever subtraindo mais resto resulta no minuendo. É interessante ressaltar que para Clara conferir o troco, ainda poderia fazer uma outra subtração. Que subtração seria essa? Ó, 500, que foi o valor realizado para o pagamento, e dela retirarmos o troco, que foi de 57, o que vai resultar exatamente no valor da batedeira, que foi R$ 443. E dessa forma, teríamos que minuendo menos resto resulta no subtraindo. Bem legal, né? Um outro exemplo. Em uma subtração em que o minuendo é 54 e o resto 17, qual será o valor do subtraindo? Essa está bem simples, né? Até porque agora a gente já trabalhou as igualdades. Basta aplicar que minuendo menos resto é igual ao subtraindo. Logo, 54 menos 17 resulta em 37. Vamos brincar um pouquinho, ó. Então, agora, se nós trabalharmos o subtraindo e adicionar com o resto, podemos obter o minuendo. Olha, 37 mais 17, o que resulta em 54. Então, novamente, eu bato na tecla de que adição e subtração são operações inversas entre si. Vamos analisar mais um exemplo. Em uma adição em que uma das parcelas é igual a 840 e a soma é igual a 1020, qual seria o valor das outras parcelas? Da outra parcela, melhor dizendo, né? Então, nesse caso, nós sabemos que temos duas parcelas e que ele já deu o resultado dela. Então, se na adição a gente já obtém um resultado, para nós resolvermos esse problema, temos que aplicar a subtração. Então, vamos trabalhar com o resultado, que é 1020, e dele retirar 840. Logo, obtemos o valor igual a 180. Então, 180 seria a outra parcela que teríamos que encontrar. Prova real. Vamos lá brincar com a prova real. Se somar 840 com a parcela 180, vamos obter o resultado da soma, ou seja, 1020. Muito bem. Então, agora, vamos trabalhar problemas, só que envolvendo as outras duas operações do conjunto dos números naturais, multiplicação e a divisão. Mas algo a gente tem que comentar com relação à multiplicação, porque muitas das vezes gera na hora de nós resolvermos um problema que operação a ser trabalhada. Então, vamos verificar o que ocorre com a operação de multiplicação.
A operação de multiplicação pode ser empregada em diversas situações, tais como a ideia de adição de parcelas iguais, a de proporcionalidade, de formação retangular ou até mesmo de combinação. Vamos ver algumas situações. Primeiro problema. Ana comprou uma casa nova. Sua casa antiga tinha 80 metros quadrados. A casa nova tem 3 vezes a área da casa anterior. Quantos metros quadrados tem a casa nova de Ana? Então, olha o que o problema está citando, que a área da casa nova é 3 vezes a área da casa antiga. Logo, para nós descobrirmos o valor da casa atual, basta pegar 80 e multiplicar por 3, porque gera a mesma ideia de somar parcelas iguais. Então, 3 vezes 80 seria o mesmo que 80 mais 80 mais 80, que vai ser igual a 240 metros quadrados. Então, logo, a casa nova de Ana tem 240 metros quadrados. Um outro exemplo. Maria deu de entrada R$ 5.200 e pagou mais 6 prestações de R$ 3.800. Qual foi o valor pago no carro? Vejam só. Agora a gente vai interpretar essa situação e trabalhar como se fosse uma expressão. Por quê? Porque nela não vai ter o envolvimento somente de uma multiplicação. Nós vamos encontrar tanto a adição quanto a multiplicação. Por quê? 5.200 foi de entrada. Essa entrada nós vamos somar aos valores de cada uma dessas 6 prestações. Então, 6, podemos agora trabalhar a multiplicação. 6 multiplicado por 3.800. Senão, nós teríamos que repetir essa prestação 6 vezes. Dá mais trabalho. Então, diante desse nosso novo saber, digamos assim, porque a gente está fazendo uma revisão, nós podemos trabalhar uma expressão mais simplificada. Qual seria ela? 5.200 mais 6, que multiplica 3.800. Sabemos que temos uma hierarquia de operações. Antes de uma multiplicação e uma soma, temos que resolver a multiplicação primeiro. Então, vamos deixar guardadinho 5.200 e realizar o produto de 6 por 3.800, que vai gerar o resultado de 22.800. E agora sim, basta realizar a soma 5.200 mais 22.800, que vai gerar o resultado de 28.000. Logo, o valor do carro é exatamente igual a R$28.000. Barato nesse carro, né? Tá bom. Parabéns, Maria, pelo carro. Mais um probleminha, gente. André precisa transportar 112 estudantes até um museu. Em cada viagem, ele poderá levar 8 estudantes. Quantas viagens André fará para levar todos os alunos, todos os estudantes? Já vê que a ideia é diferente. Na verdade, é a inversa, né? A inversa e mais alguma coisa. Agora, não mais a multiplicação, e sim a divisão, porque o todo foi fornecido. 112 é o total de alunos. E nós vamos ter que agrupar em 8, fazer grupos de 8. Então, vamos realizar a operação de divisão. 112 dividido por 8 vai resultar em 14 e o resto será zero. Toda vez que o resto for zero, teremos como exemplo uma divisão exata. Divisão exata é aquela onde a divisão encontramos, né, ou temos como resto o valor zero. E assim, observe, a relação fundamental da divisão corresponde a dividendo é igual a quociente multiplicado pelo divisor mais o resto. Então, vamos lembrar aqui. Nós tínhamos 112 estudantes e tínhamos que agrupar em 8 alunos, né? Fazendo agrupamentos de 8 em 8. E a partir daí, verificamos, diante da conta de divisão, o resultado obtido foi 14. Então, 14 foi o resultado do
quociente. Quociente é o resultado da conta de divisão. Então, quando nós pegamos esse quociente e multiplicamos por esse divisor, nós vamos encontrar o dividendo se for uma conta de divisão exata. Se não, basta pegar esse resultado da multiplicação e somar com o resto. E assim, 112 corresponde a 14 vezes 8 mais 0. E por último, vamos trabalhar um exemplo só para bater, para verificar bastante essa relação fundamental da divisão. Qual é o dividendo? Que o divisor é 40, o quociente é 8 e o resto é 10. Basta aplicar a relação fundamental da divisão. Sabemos que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Temos o divisor, temos o quociente e temos o resto. Então, trabalhando essa expressão, vamos realizar o produto primeiro, né? Divisor multiplicado pelo quociente, 40 vezes 8, que resulta em 320. E 320 mais 10 vai gerar o resultado de 330. Então, observem, nesse exemplo 4, a divisão não mais é exata, porque o resto é diferente de zero. Ok? Bom, assim nós finalizamos a aula. Bons estudos. Revejam tantas vezes for necessário cada um desses slides e depois realizem as atividades solicitadas lá no Google Forms. Até breve!